Olá, seja muito bem-vindo ao Ministério Água Viva. Eu sou o pastor Dárcio E eu, Nilza, e nós estamos aqui para mais um conhecendo mais essa palavra de Deus para poder viver esses milagres que Deus tem preparado para a sua vida e para a minha vida também, em nome de Jesus. e nós queríamos lembrar você da nossa Rádio Viniarde. Uma rádio 24 horas por dia no ar, uma rádio com muita música de louvor, adoração, em muitos idiomas, porque todo ser que respira louva ao Senhor, e levando a palavra de Deus através da rádio pela internet, onde você entra no site www.radiovineyard.net. Entra lá, ouve aí a música e também comparta com as pessoas para que mais e mais pessoas possam conhecer, possam estar ouvindo, possam ter contato com essa bênção que é a palavra de Deus. Amém? Amém? Amém. Nós também temos lá o contato com nossas redes sociais, então você pode entrar nas redes sociais através da rádio. Nós temos ali também todas as palavras que são gravadas, né? As 4 últimas palavras estão ali. Enfim, é um meio de você estar com a gente, um meio de você contactar a gente E divulgar a palavra. e divulgar a palavra, né? Isso que é Juntos, o né? mais importante. Bom, nós estamos aqui falando, estudando a palavra do Senhor. Estamos estudando aqui os milagres de Jesus. Nós estamos indo aí para a 14ª parte já dos milagres de Jesus. E o importante é que cada milagre ele tem uma aplicação na nossa vida. Então nós queremos que essa aplicação seja real na minha vida e na tua vida. E hoje nós vamos falar sobre a ressurreição de Lázaro. A ressurreição de Lázaro, um texto que é bastante conhecido, um texto que é bastante falado, né, que se encontra lá em João capítulo 11, versículos de 1 a 49. É um texto bastante longo, mas que tem um contexto maravilhoso, né? Um contexto que é tremendo para a minha vida e para a tua vida. E vale a pena você conferir esse texto e ver essa história maravilhosa. Em nome de Jesus, né? Nós vamos começar aqui falando de João capítulo 11, versículo 1. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. João, ele inicia narrando o texto falando que Lázaro estava doente. Lázaro vivia com suas 2 irmãs, né, Marta e Maria, em Betânia. E Jesus, se você se recorda, ele estava lá em Jerusalém. Então você pode ver que Jerusalém é próximo de Betânia. Na verdade, são 14 quilômetros e meio, Betânia de Jerusalém. Mas a gente pode ver aqui que quando você lê todo esse texto de 1 a 49, você vai ver que de 1 até mais ou menos o versículo 9, você vai ver que Jesus reluta em ir até Betânia, porque Jesus estava em Jerusalém. E por que falaram de Lázaro? Quem era esse Lázaro? Quem era esse Lázaro? Ele e suas irmãs foram identificados como sendo grandes amigos de Jesus. Imagina poder ser amigo de Jesus há 2000 anos atrás. Nesta ocasião, Jesus era uma estrela. Jesus era famoso entre as pessoas. Ele era popular, conhecido, amado por muitos e odiado por outros. Não é? Mesmo sendo o Deus encarnado, ele era odiado por muitos. O Senhor reuniu os ingredientes necessários de uma personalidade que influenciava. A gente está no nosso tempo falando de influenciadores, né? E a gente vê muita gente na internet querendo ser influenciador. Então vai lá nas redes sociais e quer ser influenciador. E Jesus não precisou de redes sociais. Não tinha nada parecido com isso. Não tinha nada. Jesus não precisou de redes sociais, mas ele era um influenciador. João segue descrevendo os detalhes dessa família amiga
e querida de Jesus. A família manda chamar Jesus porque Lázaro estava enfermo e a enfermidade de Lázaro era muito grave. João capítulo 11, versículo 4. Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Aleluia. Então você vê que João começa narrando que as irmãs pedem para que Jesus venha. Então ele devia estar ruim e já estava numa situação que elas precisariam realmente que Jesus estivesse lá. Como nós temos visto até o momento, em todos os estudos dos milagres de Jesus, ele sempre tem o controle de tudo, da minha vida e da tua vida. Ele sabe a hora que ele deve chegar e a hora que ele deve exercer o milagre dele. Sabe de tudo e tem poder para fazer tudo. Jesus sabia para que havia acontecido aquela enfermidade com Lázaro. Jesus sabia. Todas as coisas na vida do cristão têm um propósito. E esse propósito é a glória de Deus. E nessa glória de Deus nós vemos que todos os homens ainda assim, glorificando a Deus, achando que Jesus era o grande porque ele curava todos, com certeza eu acho que Maria e Marta também chamavam Jesus por sua amizade e também pela esperança de que ele pudesse fazer alguma coisa para Lázaro. Mas os planos eram delas, não o plano de Deus. Na verdade, nós temos que entender como cristãos que Deus ele tem um propósito. Em todas as coisas que acontecem na minha vida e na tua vida, Deus tem um propósito. E é esse propósito que nós temos que entender, né? Esse propósito. Jesus, ele sabia que Lázaro ia morrer. Jesus sabia disso. Mas João ele segue a narrativa dizendo que Jesus era amigo de Lázaro, de Marta e de Maria. 3 irmãos de uma família tradicionalmente acolhedora e querida de Jesus. Mas Jesus ainda se demorou para ir ver a Lázaro. Quando Jesus fala em voltar para a Judéia para ver a Lázaro, os seus discípulos o advertem que os judeus daquela cidade queriam apedrejá-lo até a sua morte. Mas Jesus não se deteve diante das ameaças. Deus tinha um propósito na vida de Jesus e Deus sabia o que ia acontecer. E mesmo assim, com risco de morte, Jesus não teve medo de ir. Ele não adiou a ida dele por medo, mas muito pelo contrário, sabendo que as coisas iriam acontecer mais adiante. Então, os religiosos lá da época queriam poder tirar Jesus, porque era um risco para eles. É um perigo para os status deles, para o poder, a autoridade deles. E Jesus representava isso para as pessoas que têm uma má índole ou, assim, segundas intenções. A gente vê, como nós vimos em outros milagres, que Jesus fazia milagre no sábado e isso cutucava os religiosos da época. Fazia milagre nos sábados e isso trazia à tona toda a legalidade que eles tinham. Mas João continua aqui em João capítulo 11, versículo 14. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Ou seja, Jesus sabia. Os discípulos acompanharam a Jesus para a Judéia, ainda que tivesse um pouquinho de medo, porque não era só Jesus que ia morrer, era todos aqueles que estavam seguindo. Eles tinham medo, os discípulos realmente eles tinham medo de morrerem apedrejados. E se você vê a história de todos os discípulos, todos eles morreram de forma não muito boa. O único que morreu de forma morrida, numa forma de puridade, foi João.
né? Foi João na ilha de Patmos. E muitas vezes em nossa vida não queremos acompanhar a Jesus por medo das consequências, como se estivéssemos sozinhos. Acontece que a tragédia chegou até eles. Jesus, em sua onisciência, sabia que Lázaro já estava morto. Mas Jesus tinha um propósito. Estava firme no que deveria fazer e qual era o seu poder de cura e de ressurreição. João capítulo 11, versículo 17. Chegando a Jesus, encontrou Lázaro já sepultado. Havia 4 dias. Ou seja, quando Jesus chega ao povoado, à casa de Marta e Maria, Lázaro já estava morto e enterrado havia 4 dias. A família estava sendo consolada por amigos e familiares que vieram de outras cidades, que vieram de lugares longínquos para consolá-los. A decepção das irmãs com a demora de Jesus era notória. O pranto de Maria, a ponto de Maria nem querer ir ao encontro de Jesus. Se você continua lendo o texto, você vai ver que Maria não foi. João capítulo 11, versículos 21 a 23. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Teu irmão há de ressurgir. E a gente vê aqui, né, que eles pensavam que ia ressurgir na segunda volta de Jesus, né? O Senhor conversou com as duas. O Senhor consolou as duas. O Senhor disse que Lázaro iria ressuscitar. Entendendo que seria um evento futuro, elas não se mostraram muito animadas. O problema dos desastres da vida do cristão é que logo pensamos, poxa, Deus bem que poderia ter evitado isso. Afinal, nós o buscamos tanto. A sensação que temos após mais de 5 décadas servindo a Jesus é de que incondicionalmente enviamos uma mensagem para o trono da graça. Enviamos uma mensagem para o Deus Todo-Poderoso. Nos proteja de toda desgraça, Deus. É a nossa recompensa por servi-lo. É provável que você não admita, mas queremos privilégios por servir a Deus. As palavras de Marta falam um pouco sobre cada um de nós. Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Muitas vezes nós achamos, porque servimos a Deus, que nós temos privilégios e que Deus tem que trabalhar mais rápido naquilo que é importante para nós. E, na verdade, não é assim que funciona, não? E também nossos planos, não quer dizer que é os nossos planos que seriam o melhor ou que teriam o resultado certo. E muitas das vezes poderia ser até mais errado. Então é o quanto nós confiamos em Deus para entregar que se tudo aconteceu desta forma, é porque seria melhor assim. Na verdade, voltamos ao ponto, né? Deus tem um propósito. Deus tem um propósito na tua vida e na minha vida. Então, o importante é nós entendermos isso. O importante é nós mudarmos a nossa mente para isso, sabendo que é o propósito de Deus. Agora, é evidente que você pode estar sofrendo por uma situação que você mesmo provocou. Então, o propósito de Deus, ele só é cumprido na vida daqueles que o servem, na vida daqueles que o obedecem, na vida daqueles que estão colocando ele em primeiro lugar na sua vida. Então, é isso que nós temos que ter muito claro para cada um de nós. E João, ele continua aqui em João capítulo 11, versículo 35. Jesus chorou.
A ver a tristeza de todos, Jesus chorou. Com eles, Jesus estava triste. Jesus sabe que nós não fomos feitos originalmente para morrer. Nós não fomos criados originalmente para isso. Mesmo que o Senhor permita uma série de coisas difíceis em nossas vidas, é importante saber que Ele se importa com cada um de nós. Contudo, muitos de nós achamos que não, que Ele deveria simplesmente facilitar as coisas para nós. Afinal, somos cristãos e temos alguns privilégios, ou queremos ter alguns privilégios. Mas não é bem assim. Pense comigo, como haveria crescimento em nossas vidas se tudo fosse fácil? Se não houvesse desafios? Deus se importa. Deus se importa com você e comigo, e se importa muito. Esse versículo 35 deixa isso muito claro ao dizer que Jesus chorou. Sempre que leio esse versículo, fico pensando, por que Jesus chorou? Se ele sabia que ressuscitaria a Lázaro. Isso é o que vem na nossa cabeça. Mas por que Jesus chorou? Porque ele se importa com a nossa dor. Também uma outra coisa que nós discutimos é quando ele chora por amor a cada um de nós, porque ele sabia também da nossa dor, ele sabia da dor de Marta, Maria, né? Então ele se compadeceu com elas, mas também nós humanos pensaríamos, nossa, por uma tristeza de ver que as pessoas não confiaram tanto nele, ou tipo assim, não entregaram a dor delas para ele, né? Tanto que se revoltaram, porque ele não veio na hora que elas queriam que viesse. Então isso é uma dor. E ele como homem, imagina, essa dor, com certeza, se nós estivéssemos no lugar dele, nós íamos nos sentir muito tristes. Sabendo que eu poderia ter feito, que ele pode fazer um milagre, sabendo que Lázaro ia ressuscitar, mas ele estava triste pela dor delas e pela dor até da rejeição dele, que elas, de certa forma, rejeitaram a ele também. Ou seja, Jesus compartilhou da tristeza delas. Né? Jesus compartilhou e fez isso. E aí nós vemos que quando Jesus chega, né, ele já estava sepultado. Ele já estava no sepulcro. Naquela época, as entradas dos sepulcros eram fechadas com uma grande pedra. E aí, o que fazer agora? Há 4 dias. Há 4 dias, não é? João capítulo 11, versículo 39. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Ou seja, o corpo já deveria estar em decomposição. Para surpresa de todos, ordenou que fosse tirada a pedra do sepulcro. Jesus faz um milagre, mas o que nós devemos fazer é tirar a pedra. Eu não sei qual é a pedra que está aí hoje na tua vida, mas é você que tem que tirar essa pedra. Cada dificuldade que temos na vida é uma pedra que devemos tirar do nosso caminho, com sabedoria, com discernimento e sempre com a orientação do Espírito Santo e com a direção da palavra do Senhor. A Bíblia nos dá a direção para tudo que nós vamos fazer. As pedras que você tem que remover em sua vida só depende de você. Deus te dá força, mas você é que deve tirar a pedra. Jesus sabia que ia fazer um milagre. Jesus sabia que ia fazer um milagre, mas eles tinham que tirar a pedra. João capítulo 11, versículo 41 e 42. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste.
Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Deus está pronto para ouvir as nossas orações. E os milagres acontecem em nossa vida para testificarmos que Deus nos ouve. E Jesus orou a Deus agradecendo pelo milagre e pela atenção que era dada às suas palavras. Jesus já sabia o que ia fazer. E ele continua narrando aqui, em João capítulo 11, versículo 43. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Isso foi tremendo, né? Em seguida, chamou o nome de Lázaro, ordenando que ele viesse ou que ele voltasse à vida. Sai para fora. Lázaro, sai para fora. Na maioria das vezes, nós achamos que ele está demorando. Achamos que ele chegou atrasado, achamos que está em silêncio, enfim, sempre cobramos a Deus de alguma forma. Mas quando João nos conta que Jesus parou na entrada do túmulo de Lázaro e deu ordens para que ele retornasse à vida, podemos perceber que não importa a situação que estamos vivendo. Lázaro fedia, Lázaro cheirava mal, Lázaro já estava lá 4 dias. Deus, ele sente a nossa dor. Deus se importa com com a nossa vida. Deus se importa com os muitos abusos, aflições, injustiça e discriminações que sofremos ao longo da nossa carreira, ao longo da nossa vida cristã, por amor do seu nome. E ele age. E faz o impossível quando nós falamos que já não tem mais forma. Quem somos nós, né, para dar uma sentença e falar, não, já não tem mais jeito. Não, com Deus tem sim. Então, a gente consegue ver aí o Deus do impossível, um Deus que pode todas as coisas, que Ele é dono da vida, que Ele é dono de tudo e pode fazer todas as coisas. Glória a Deus, que é esse Deus que nós queremos servir, né? Obedecer, tirar a pedra e ver o milagre que Ele tem preparado para nós. Ou seja, eu costumo dizer que onde o ser humano coloca um ponto, Deus vem e põe uma vírgula. Ou seja, Deus dá continuidade. E João fala aqui no capítulo 11, versículo 44. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Instantes depois, o ex-morto saiu do sepulcro, todo enrolado com faixas. Maravilhada a multidão mal podia acreditar no que estava vendo. Jesus dá ordem: desatai-o, deixa-o ir. Muitas coisas vão fugir ao nosso controle. Muitas coisas não estarão mais no nosso controle durante a vida. Deus permite que todas as rotas sejam alternadas para que amadurecemos em nosso relacionamento com Ele. Não é que Ele não nos ame, pelo contrário, é porque nos ama que Ele permite isso. Ele nos conforta, Ele nos consola, Ele chora conosco, Ele ressuscita o que está morto. Não há limites para o agir do Senhor Jesus em nossa vida. E eu imagino a cena de todos ali terrificados pela situação, de sair ali todo envolto em tecido e tudo, mas assim, estava vivo. Aquele pedaço de carne lá há 4 dias estava vivo. E as pessoas ficaram assim, terrificadas. E Jesus teve que falar: gente, vai lá, tira as faixas dele para que ele possa sair. Né? Então, assim, será que nós estamos
tendo olhos espirituais para ver as maravilhas que Deus está fazendo, então que possamos ter também nossos ouvidos espirituais para ouvir o que Deus nos pede, o que o Espírito Santo nos fala, porque aí nós vamos poder ir lá tirar as pedras, e aí nós vamos poder ir lá também tirar as faixas, desatar, desengessar tudo aquilo que nós temos engessados nas nossas vidas, né? Nós queremos colocar tudo numa caixinha, num quadradinho, e Deus mostra que é muito mais do que isso. É um milagre, né? Que realmente é irrefutável, é indiscutível. 4 dias ele já deveria estar em fase de decomposição, e Jesus vem e fala: Lázaro, sai para fora. E que aplicações que a gente poderia trazer desse milagre para a minha vida e para a tua vida? Uma delas é que nós devemos confiar em Deus, não importa a situação que você esteja passando. Se você caminha nos caminhos do Senhor, se você o obedece, confia nele. Confia que ele nunca vai se atrasar. Confia que ele quer te libertar de todas as situações. Deus quer trazer ressurreição. E ressurreição nos teus sonhos, ressurreição nos teus relacionamentos, ressurreição na tua vida profissional, ressurreição na tua família, ressurreição no teu casamento. Ele quer trazer ressurreição para que você e eu possamos viver essa vida nesse mundo de uma forma mais tranquila, né? Na verdade, nós estamos mortos pelos nossos pecados, pelos nossos delitos. E ele nos traz a vida, porque ele nos promete a vida abundante com Cristo Jesus. Uma outra aplicação é que Deus se importa com você e comigo. Se ele não se importasse, ele não mandaria Jesus, né? Ele se importa. E nós temos que entender que ele é onisciente, onipotente, onipresente. Que não existe limites. Onde nós seres humanos somos limitados, Deus é ilimitado. Nós temos que viver esse cristianismo, viver esse evangelho, viver aquilo que o Senhor nos ensina. Não a religião, não as leis, ou a legalidade, né? Não o que diz a denominação, ou o que diz o pastor, ou o bispo, ou o que seja, mas nós vivermos o que o Senhor diz para nós vivermos. Vivermos a sua palavra. O milagre de Deus vai acontecer na tua vida, desde que você e eu obedeçamos, desde que você e eu andemos ou andemos com Ele, se nós estamos junto com Ele, né? Abra os seus olhos que isso vai acontecer. Amém? Te espero na próxima quinta-feira com um novo estudo bíblico que a gente vai fazer na próxima quinta-feira, e vamos continuar com os milagres de Jesus. Nós estamos acabando os milagres já, mas eu te convido a estar conosco na próxima quinta-feira para ver mais um milagre. Obrigado por você estar com a gente. Se esse estudo foi bom para você, passe para os seus amigos, seus familiares, para pessoas que poderiam ser alcançadas por este milagre. Não se detenha. Aquilo que é bom a gente passa para frente. Tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você tenha um final de semana maravilhoso, e te esperamos no próximo domingo, no culto da família, não? Isso aí, você é o nosso convidado. Você é o nosso convidado. Vem com a sua família. Chega aí um pouquinho mais cedo para a gente poder conversar um pouquinho, para a gente poder louvar o Senhor e principalmente para nós orarmos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e nos vemos no próximo domingo, em nome de Jesus. Deus te abençoe.